Na Eritreia, Ellen foi presa por causa de sua fé. Enquanto estava na prisão, foi cruelmente espancada. Esta é sua história. Um poder sobrenatural. Não sabia dizer se havia pessoas orando por mim ou não enquanto estava presa, mas eu sentia o poder, algum tipo de poder. Isso porque o que acontecia ali estava além do nosso entendimento. Mesmo sendo tão difícil, eu sabia que alguém estava orando por mim. A paz invade o coração de Ellen. Enquanto eu estava na prisão, um guarda me chamou e me agrediu muito. Quando eu voltei para o container, eu recebi muita paz. A paz e a alegria eram impressionantes. E eu comecei a rir e a gargalhar. Meus amigos de prisão ficaram confusos e me disseram: Ellen, o que há de errado com você? Não há motivos para rir? Eu respondi que não sabia por que eu ria, mas que simplesmente sentia paz dentro de mim. Conduzida à oração. O período em que estivemos na prisão foi realmente difícil, mas nós tínhamos paz e orávamos 6 vezes por dia. Acordávamos 3 vezes à noite e orávamos 3 vezes durante o dia. Fizemos isso todos os dias e noites durante toda a minha sentença. As circunstâncias nos conduziam à oração. Outras pessoas oravam por eles. Era uma situação tão difícil que, sem oração, não haveria nenhum modo de sobreviver. Eu estava ao lado de muitos cristãos que foram ajudados pela oração. Isso porque o que estávamos enfrentando era inacreditável. Mas sabíamos que outras pessoas oravam conosco. Eles foram abençoados. Havia outros presos conosco que não conheciam o Senhor. Eles estavam lá por diversas razões. Eles ficaram muito felizes ao nos ouvir cantar e orar e disseram que foram abençoados e foi uma experiência incrível. Depois de ser solta da prisão, Ellen recebeu asilo político na Europa. Após se recuperar, ela escreveu um livro sobre sua experiência e a injustiça na Eritreia. Ela continua a orar 6 vezes por dia por aqueles que permanecem presos. Ore por nossos irmãos e irmãs. Ore pela Eritreia. Irmãos, esse tempo de quarentena, de pandemia que nós temos vivido aqui, que tem nos mantido em isolamento domiciliar por alguns meses, isolamento social até hoje, ele veio para nos ensinar muitas coisas, principalmente para nós aqui do Brasil. Porque se para nós tudo isso é algo novo, para os nossos irmãos que vivem em países onde ser crente no Senhor Jesus é proibido, onde confessar a fé em Deus é proibido, não é novidade, irmãos, não é nada novo, pois eles têm vivido restrito em suas casas, adorando a Deus, sem poder estar em comunhão como nós estamos aqui hoje. Muitos deles também têm ficado presos, literalmente, numa cela, como a gente acabou de ver nesse
relato, desse testemunho da irmã. Graças a Deus ela foi liberta, mas ainda existem muitas pessoas presas. Irmãos, tudo isso por conta de governos tiranos, pessoas religiosas extremistas que não aceitam que eles professem a sua fé em Cristo. E uma das coisas que nós podemos aprender com eles é que, apesar das dificuldades que eles têm encontrado para poder adorar o Senhor em comunhão, apesar das dificuldades que eles têm encontrado para poder viver nesses países onde eles têm que adorar o Senhor Jesus de forma secreta, eles continuam alegres, firmes na palavra, firmes na oração, perseverantes na oração. A comunhão, irmãos, deles com Deus por meio da oração tem sido o combustível que fortalece a fé desses irmãos. Essas pessoas têm uma vida de oração muito intensa, que os faz resistir e também perseverar, suportar todas as dores e perdas que eles têm sofrido devido à perseguição. E ouvi os relatos da história de vida desses irmãos pelo Ministério Portas Abertas, e ouvi o que eles têm passado e sofrido por causa de Cristo. Isso deve trazer uma grande motivação para todos nós, e também vergonha, tá? Mas nós estamos aqui hoje vivendo nessa situação por conta de uma pandemia que chegou para poder fazer com que as igrejas fechassem por algum tempo, fazer com que nós não tivéssemos mais a comunhão que estávamos tendo como antes, sair para onde gostaríamos de sair com uma forma de uma certa liberdade como antes. E agora estamos em isolamento social, domiciliar, por conta desse vírus, um vírus muito perigoso, que nos fez sentir na pele um pouquinho do que eles passam, do que os irmãos em países perseguidos passam. Será, meus irmãos, que a pandemia veio para nos motivar a orar mais do que antes, ou não foi suficiente para nos fazer perseverar na oração? Sempre existiu muitos motivos, além da pandemia, para que nós pudéssemos e que nós tivéssemos uma vida diária e uma vida perseverante na oração. Mas nós não valorizamos esses motivos. Hoje, eu quero mostrar para vocês na palavra de Deus apenas 4 motivos pelo qual nós devemos perseverar na oração. Apenas 4 motivos. Mas deixa eu falar para vocês o que o irmão André, fundador do Ministério Portas Abertas, disse, uma frase em um dos seus livros que resume muito bem o tema do nosso estudo de hoje, que é: por que devemos perseverar na oração? O irmão André diz assim: não há fronteiras, cadeias de segurança máxima, não há portas fechadas capazes de resistir ao poder da oração. Os líderes políticos, econômicos, militares e espirituais do mundo podem até não saber quem somos, mas podemos ter mais influência em seus planos de ação do que todos os seus conselheiros mais próximos. Enquanto muitas situações parecem impossíveis aos olhos humanos, não existem impossibilidades no âmbito da oração. Eu me lembro, meus irmãos, do dia em que eu estava muito feliz de fazer missões no país de Guiné-Bissau. Eu estava fazendo meu devocional em 1 Coríntios, e naquele dia, depois do devocional, eu orei a Deus com muita fé, pedindo a Ele que me concedesse
o direito de poder servi-lo melhor na obra missionária. E, por incrível que pareça, a resposta de oração foi bem rápida. Quando eu retornei daquela viagem, Deus me surpreendeu com o pastor Valbert e o irmão Rinaldo era o nosso presidente, diácono, presidente da nossa igreja. Na época, ele não está mais na nossa igreja, mas eles me chamaram para uma reunião aqui para me dizer que eles tinham se reunido e que gostaria de fazer a proposta para que eu pudesse sair do meu trabalho da época para poder servir aqui na nossa igreja de tempo integral e me capacitar no seminário, estudar, ter mais tempo livre para poder fazer a obra missionária. E me lembro desse dia porque me lembro de como Deus é especialmente fiel em seu plano de colocar boas coisas em nossas vidas para que o nome dele seja glorificado. E o canal que ele usa para isso, meus irmãos, é a oração. É a oração. De lá para cá eu levantei sustento, saí da empresa e tenho servido ao Senhor aqui na nossa igreja. E estamos aí prestes a ir para o campo para se capacitar mais ainda e aprender com a experiência transcultural. Mas, irmãos, nós não criamos isso, não inventamos isso. Deus simplesmente Ele colocou na Bíblia esse princípio, que nós devemos orar. Tiago, capítulo 4, versículo 2, parte B, versículo 3, ele diz assim, olha, não tem porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastar em seus prazeres. É incrível, meus irmãos. Você pode perder aquilo que Deus quer te abençoar, porque simplesmente você não vai diante de Deus conversar com Ele, como um bom filho vem ao seu pai e diz: Pai, nosso Deus, é disso que eu estou precisando, é isso que eu estou querendo, Senhor Deus, para a Tua honra e Tua glória. E o nosso primeiro motivo, meus irmãos, pelo qual nós devemos perseverar na oração, que eu gostaria que vocês entendessem, é porque Deus quer que nós invoquemos a Ele e peçamos a Ele o que estamos precisando. Esse é o primeiro motivo que eu trago para vocês hoje, pelo qual nós devemos perseverar na oração, porque Deus quer que nós invoquemos a Ele, perseverar e peçamos a Ele o que estamos precisando. Irmãos, Deus é rico e misericordioso para com todos os que o invocam. Deus quer que todos nós invoquemos o seu nome, o nome dele, e há encorajamento em toda a Bíblia para isso, em toda parte, onde Deus fala repetidamente na sua palavra para que nós nos acheguemos ao trono da graça. E é por meio, meus irmãos, da oração dos santos, que Deus tem feito grandes coisas para que o seu nome possa ser realizado entre as nações, possa ser proclamado entre as nações, e a sua obra realizada entre povos aonde ainda não se pode confessar o nome de Jesus. A oração sempre foi um meio de comunicação entre Deus e o seu povo. A Bíblia nos mostra que todas as vezes que o povo de Deus, eles tinham algum problema, o que é que eles faziam? Eles corriam para clamar ao Senhor por ajuda. Nós vemos isso também na vida de Moisés, na vida do profeta Davi, do rei Davi, na vida de Salomão. Nós vemos isso, meus irmãos, acontecer com o rei Ezequias, quando depois que o profeta Isaías ele revelou a palavra de Deus que ele iria morrer, que Ezequias iria morrer, e aí Isaías sai dali, Ezequias se prostra diante de Deus e ora
fervorosamente. E depois disso, Deus diz para o profeta Isaías retorne lá e fale para ele que eu ouvi a oração dele e que eu irei acrescentar mais 15 anos na sua vida. É incrível, meus irmãos. Ele orou, ele pediu a Deus e Deus fez. Salmo 50, versículo 15 diz: invoque-me no dia da angústia, eu o livrarei e você me glorificará. Deus nos permite, meus irmãos, passar por certas situações na nossa vida, como essa que nós estamos passando agora de pandemia, para que possamos nos voltar para Ele com fé e que clamemos pelo que precisamos, e dessa forma o Seu nome será glorificado por meio de nossas orações. Deus quer que nós creamos mais nele, que nos arrependamos de nossos pecados e o busquemos de todas as nossas almas, de todo o nosso coração, e nos apossemos do seu plano de poder fazer e trazer bênçãos a nossas vidas, para que seu nome possa continuar sendo glorificado por onde nós for, entre aqueles que ainda não crê no nome de Jesus Cristo. Vejam comigo aí, abram em 2 Crônicas, no capítulo 6, versículo 17, a gente vai ver como foi a oração do rei Salomão para Deus, como Salomão invocou a Deus e pediu aquilo que ele queria. Salomão tinha construído e iria terminar de construir o templo, e ele invoca a Deus para que Deus seja misericordioso para com todos que se voltarem para Ele. Eu vou ler esse trecho especial na versão da Bíblia NVT, Nova Versão Transformadora, tá? 2 Crônicas 6, versículo 17, diz assim, a partir do versículo 17: agora, ó Senhor, o Deus de Israel, cumpre a promessa que fizeste a teu servo Davi. Contudo, será possível que Deus habite na terra com seres humanos? Nem mesmo os mais altos céus podem contê-lo, muito menos este templo que construí. Ainda assim, ouve minha oração e minha súplica, ó Senhor meu Deus. Ouve o clamor e a oração que teu servo te faz hoje. Guarda noite e dia este templo, o lugar no qual disseste que colocarias teu nome. Ouve sempre as orações que teu servo fizer voltada para este lugar. Ouve as súplicas de teu servo e de Israel, teu povo, quando oramos voltados para este lugar. Sim, ouve-nos dos céus, onde habitas, e quando ouvires, perdoa-nos. Se alguém pecar contra outra pessoa, e se for exigido que faça um juramento de inocência diante do teu altar neste templo, ouve dos céus e julga entre teus servos, entre o acusador e o acusado. Castiga o culpado e declara justo o inocente, cada um conforme merece. Se o teu povo, Israel, for derrotado por seus inimigos, porque pecou contra ti, e se voltar para ti, invocar teu nome e orar a ti nesse templo, ouve dos céus, perdoa o pecado de teu povo Israel e traze-o de volta a esta terra que deste a ele e a seus antepassados. Se o céu fechar e não houver chuva porque o povo pecou contra ti, e se eles orarem voltados para este templo, invocarem teu nome e se afastarem de seus pecados, porque tu os castigaste, ouve dos céus e perdoa os pecados de teus servos, o teu povo Israel. Ensina-os a seguir o caminho certo e envia chuva à terra que deste por herança a teu povo. Se houver fome na terra, ou peste ou praga nas lavouras,
ou se elas forem atacadas por gafanhotos ou lagartas, ou se os inimigos do teu povo invadirem a terra e sitiarem suas cidades, seja qual for o desastre ou epidemia que ocorrer, e se alguém do teu povo ou toda a nação de Israel orar a respeito de suas dificuldades e aflições com as mãos levantadas para este templo, ouve dos céus onde habitas e perdoa. Trata o teu povo como ele merece, pois somente tu conheces o coração de cada um. Assim, eles te temerão e andarão em teus caminhos, enquanto viverem na terra que deste a nossos antepassados. No futuro, estrangeiros que não pertencem a teu povo, Israel, ouvirão falar de ti. Virão de terras distantes quando ouvirem falar do teu grande nome e da tua mão forte e do teu braço poderoso. E quando orarem voltados para este templo, ouve dos céus onde habitas e concede o que pedem. Assim, todos os povos da terra conhecerão o teu nome e te temerão, como faz teu povo Israel. Também saberão que neste templo que construí, teu nome é honrado. Se o teu povo sair para onde o enviares, a fim de lutar contra os seus inimigos, e se orarem a ti voltados para esta cidade que escolheste, e para este templo que construí em honra ao teu nome, ouve do céu suas orações e defende sua causa. Quando pecarem contra ti, pois não há quem não peque, tua ira cairá sobre eles, e tu permitirás que seus inimigos os conquistem e os levem como escravos para terras estrangeiras, próximas ou distantes. Se caírem em si nessa terra de exílio e se arrependerem, suplicando-te, pecamos, praticamos o mal e agimos perversamente, e se voltarem para ti de todo o coração e de toda a alma na terra de seu cativeiro, e orarem voltados para a terra que deste a seus antepassados, para esta cidade que escolheste e para este templo que construí em honra ao teu nome, ouve dos céus, onde habita suas orações e súplicas e defendem sua causa. Perdoa teu povo que pecou contra ti, ó meu Deus. Olha e ouve atentamente todas as orações feitas a ti neste lugar. Meus irmãos, que oração foi fervorosa. Quantas vezes você orou desse jeito? Quantas vezes você orou pedindo a Deus para livrar a nossa nação de tudo isso? O povo de Deus. Vejam aí a resposta de Deus para essa oração de Salomão, no capítulo 7, versículos 11 a 15. Ainda de 2 Crônicas, ele diz: Salomão terminou o templo do Senhor e o palácio real. Concluiu tudo o que havia planejado fazer na construção do templo e no palácio. Então, certa noite, o Senhor lhe apareceu e disse: ouvi sua oração e escolhi este templo como lugar para se fazer sacrifícios. Se por vezes eu fechar o céu para que não chova, ou ordenar que gafanhotos devorem suas colheitas, ou enviar pragas entre meu povo, então, se meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar-se e orar, buscar minha presença e afastar-se de seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e restaurarei sua terra. Olharei e ouvirei atentamente cada oração feita neste lugar. Essa foi a exigência de Deus para o seu povo, para o povo de Israel. Eles precisavam se humilhar, buscar a presença dele em oração, a presença de Deus em oração, se arrepender de seus pecados, ir para o templo, orar ou se direcionar até esse templo. E isso, irmãos, iria servir também para os estrangeiros, pois Salomão pediu por eles, para que os estrangeiros também
que não eram de Israel, que não eram israelitas, que passassem a adorar a Deus e não pudessem ir até o templo também, eles precisavam fazer as mesmas coisas e tinham que orar em direção a Jerusalém, em direção ao templo, porque era ali que estava a Arca da Aliança, onde todos os sacrifícios tinham que ser feitos para o perdão de pecados. Mas o tempo se passou, muitas coisas mudaram, e Deus envia o seu Filho Jesus dos céus até nós, o próprio Deus vem até nós, e um dia, numa conversa com uma mulher da cidade de Samaria, ela falou com ele, lá em João capítulo 4, versículo 20, até o 23, diz assim, ela conversando com o Senhor Jesus: nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que é em Jerusalém, é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procuram para seus adoradores. Jesus Cristo, o Filho de Deus, falou que não importa o lugar, meus irmãos, aqui que nós iremos adorar o Pai, e que não é preciso ir para Jerusalém para que venhamos orar e adorar a Deus, mas que essa adoração seja de nosso espírito e em verdade, de todo o espírito e em verdade. E foi Jesus Cristo que, por meio de seu sacrifício na cruz, tornou todos aqueles adoradores de Deus, considerados os estrangeiros da oração de Salomão, que somos nós hoje, não mais estrangeiros, mas membros da família de Deus, povo de Deus e santuário dedicado ao Senhor, como diz a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 13. Ele diz assim, até o 22: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu a sua carne, a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito Santo. Amém? Nós somos esse templo agora, meus irmãos. Mas diante dessa oração de Salomão para Deus, a favor do povo de Deus, que era somente Israel, antes de Cristo vir pagar um sacrifício na cruz por nós, e agora sabendo que depois do sacrifício de Cristo na cruz, nós que cremos em Cristo somos considerados também o povo de Deus, e por sermos povo de Deus, nós estamos com alguns problemas aqui, de acordo com a oração de Salomão. Hoje nós estamos passando por tempos de pandemia, de pragas, de gafanhotos, não é verdade? Terras secas, escassas de chuva, e algumas regiões
chegando a pegar fogo, incendiando tudo, pessoas morrendo por causa da fumaça, por não conseguir enxergar a estrada, acidentes terríveis acontecendo, pessoas sendo oprimidas, tendo que abandonar as suas casas para o crime organizado tomar de conta. E a crise econômica mundial fazendo com que muitas pessoas fechem suas empresas, homens e mulheres perdendo empregos, pessoas precisando fazer decisões entre continuar pagando o plano de saúde ou pagar o cartão de crédito. Essa é a nossa realidade hoje, meus irmãos. E sabe o que isso tudo tem contribuído para alimentar em muitas pessoas? O medo, a ansiedade, a depressão, suicídio. E a minha preocupação é porque muitas vezes o que eu mais tenho ouvido de alguns irmãos, infelizmente, é que não estão conseguindo dedicar um tempo dentro do seu tempo para poder conversar com Deus, para se humilhar diante de Deus, para orar a Deus, para buscar ao Senhor em oração e pedir perdão dos seus pecados, porque o dia dos irmãos está muito corrido e que muitos estão super ocupados para dedicar parte do seu tempo para poder conversar com Deus e colocar diante dele todas as suas preocupações, tudo aquilo que tem deixado você ansioso. Se você não tem tempo para orar, clamar a Deus, para pedir a Ele o que você está precisando, como é que você vai conseguir lutar sozinho? Eu particularmente acredito, meus irmãos, que o mal que mais está afligindo a nossa humanidade neste século é a ansiedade. E parte desse problema, vejam bem, eu digo parte do problema, tem muito a ver com a falta de tempo das pessoas para ter uma vida de comunhão com Deus. E isso causa o quê? Esfriamento espiritual, oportunidades para cair nas tentações e cometer pecados, falta de confiança na providência de Deus, falta de fé nas promessas de Deus que se encontram na sua palavra, e medo do futuro, e incertezas do dia de amanhã, do porquê não se sabe se vai ter o necessário para poder se manter. Mas entenda, eu acredito que isso é uma parte do que pode estar causando a ansiedade nas pessoas, depressão, medo e suicídio, né? Porque também tem outras coisas que contribuem para alimentar tudo isso, como traumas do que aconteceu com as pessoas no passado, que nunca foi cicatrizada, ou perda de alguma pessoa muito importante, ou de algo muito importante, e por aí vai. Pois bem, o que geralmente, irmãos, nós fazemos é nos desesperar e sair procurando alguma alternativa que nós possamos nos agarrar de algo que tem ao nosso redor para poder tentar resolver os nossos problemas, mas esquecemos que primeiramente o que devemos fazer é procurar a Deus, porque Ele é o único que tem poder para resolver todos os nossos problemas, e os problemas de todo o nosso país, o problema de todos os povos da terra. E é para Ele que a palavra de Deus nos diz que nós devemos nos dirigir. Mas como Deus vai sarar a nossa terra, meus irmãos, e nos ajudar se nós não o procuramos para confessar nossos pecados e pedir ajuda quando as preocupações chegam, quando as dívidas batem à nossa porta e a gente se desespera sem saber o que fazer. E agora? Quando a doença chega, a palavra de Deus, ela nos orienta o que devemos fazer quando as preocupações chegam até nós. Filipenses, abra em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, diz assim:
Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Em outra versão da Bíblia diz assim, o versículo 6, não vivam preocupados com coisa alguma. É outra forma de falar. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Deus quer que invoquemos a Ele e peçamos a Ele o que estamos precisando, meus irmãos. Não que Ele não saiba já do que a gente precisa, não é isso. Mas Ele quer que nós façamos isso, que nós nos acheguemos a Ele, nos acheguemos ao trono da graça. Eu me lembro de quando eu e meu irmão éramos pequenos, éramos crianças, que nós queríamos alguma coisa, né? Nós iríamos pedir a única que poderia dar as coisas para nós, que era o nosso pai, porque era ele que trabalhava, era ele que mantinha a família. Quando a gente chegava para a mamãe para poder pedir a ela, ela dizia, não, vá pedir ao seu pai, é ele que tem, é ele que trabalha, é ele que pode lhe dar as coisas. Hoje, nós temos conhecimento de que existe um pai muito mais provedor que o nosso pai biológico. O nosso pai biológico, nem tudo ele pode nos dar, nem tudo ele pode suprir para nós. Principalmente depois que eles chegam a uma certa idade, e aí é de nós que eles precisam, não é verdade? Mas o nosso Pai Celestial, meus irmãos, tudo Ele pode suprir, até o fim da nossa vida, porque Ele é o único que faz ser possível aquilo que para nós parece ser impossível. O problema é que somos homens de pouca fé, como já dizia o Senhor Jesus. E nós acabamos duvidando. Nós duvidamos daquilo que Deus pode fazer. Em Mateus, capítulo 21, versículo 22, Jesus Cristo falou para seus discípulos, tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. João, capítulo 14, versículo 13 e 14, Jesus disse, tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Irmãos, todas as vezes que alguns dos discípulos de Jesus Cristo, todas as vezes que Jesus chamou alguns de seus discípulos de homens de pouca fé, foi nas vezes que eles se encontravam nos momentos de dificuldades e com medo. Mesmo estando na presença do Senhor Jesus, eles faziam isso. Eles duvidavam do que Ele poderia fazer. Meus irmãos, vocês precisam dedicar parte do seu tempo para conversar com o nosso Deus. Você precisa se empenhar em ter um tempo a sós com Deus e confessar para Ele todos os seus pecados e suas preocupações com fé que Ele vai resolver. Você precisa ter mais fé no poder da sua oração. Você precisa ter mais fé, meus irmãos, que Deus escuta todas as suas orações, e precisa ter mais fé de que, se o que você está pedindo a Deus, de alguma forma vai trazer glórias para Ele, as suas orações serão respondidas. E que se você colocar todas as suas preocupações diante de Deus, em oração com fé, Deus cuidará de tudo isso, meus irmãos. Você terá muita paz no teu coração, é o que a palavra de Deus nos disse
no versículo 7 de Filipenses capítulo 4. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Sempre depois que nós oramos, é isso que Deus faz conosco, nos dá uma paz no nosso coração. Era assim que o Senhor Jesus fazia, e é dele que devemos aprender sempre. Jesus, sempre que, antes de alguma coisa, ou de qualquer coisa que ele ia fazer muito importante, ele se retirava para um lugar e orava ao Pai. Ele saía de perto daquela multidão e ia orar a Deus. Jesus orava e algo acontecia sempre. Não foi à toa que seus discípulos fizeram um pedido a ele: Senhor, ensina-nos a orar. Lá em Lucas capítulo 11, versículo 1, diz isso. Eles pediram a Jesus a revelação do segredo, porque eles queriam ser igual a Jesus Cristo. Eles queriam seguir o exemplo de Jesus. E é esse o nosso segundo motivo do porquê devemos perseverar na oração. Porque se queremos ser parecidos com Jesus, nós precisamos seguir o seu exemplo, também nas orações. Se queremos ser parecidos com Jesus, nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. A oração, ela foi o âmago do sucesso de Jesus e é a chave para o sucesso de tudo o quanto fazemos enquanto cristãos. Jesus, ele tinha uma vida de oração diária e constante que o fazia ficar cada vez mais íntimo do Pai. E é desse tipo de intimidade, meus irmãos, que nós precisamos ter com Deus. Nós precisamos desse relacionamento constante com Deus. Jesus, ele sempre orava a cada momento vital do seu ministério. Ele sempre buscava orientação ao seu Pai, o nosso Pai Celestial. E ele sempre sabia o que fazer. Será que você tem procurado fazer como Jesus fazia? Sempre antes de você tomar uma decisão muito importante para a sua vida, será que você tem buscado conversar com Deus? Será que você já orou alguma vez pedindo para Deus te fazer mais parecido com Cristo? Se você orou por isso, eu acredito que você deve começar por ter uma vida de oração constante durante o seu dia, porque era isso que Jesus fazia. O Evangelho de Lucas, ele relata Jesus orando em vários momentos. Jesus ora no dia do seu batismo, e o que acontece? Lucas capítulo 3, versículo 21 diz que enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Jesus orava, meus irmãos, quando grandes multidões o clamavam. Ele sempre se retirava para lugares solitários e orava a fim de receber a perspectiva necessária e de se manter firme nas prioridades corretas. Lucas 5,16 diz isso. Jesus orou a noite toda quando decidiu escolher os 12 homens que fariam parte do seu círculo íntimo. Lucas 6, versículo 12 e 13. Ele orou antes de se revelar aos seus discípulos como Messias. Em Lucas 9, 18. Jesus estava orando quando se transfigurou e conversou com Moisés e Elias. Em Lucas 9, versículos 28 e 30. Jesus estava orando quando um de seus discípulos lhe pediu para ensiná-los a orar. Lucas 11, versículo 1. Irmãos, Jesus não orou somente por ele, mas também orou por Pedro, para que a fé dele, a fé de Pedro não desfalecesse, para que Pedro fortalecesse os outros irmãos no futuro, quando ele se convertesse. É o que diz lá em Lucas 22, versículos 31 e 32.
Jesus também orou por todos os seus discípulos, inclusive por nós, que aqui estamos hoje, e também por aqueles que ainda vão vir a crer no nome dele. É o que está lá escrito em João, capítulo 17. A oração de Jesus Cristo ao Pai. E também, meus irmãos, por diversas vezes, enquanto ele estava na terra, Jesus praticamente pegou os seus discípulos pela mão e os levou para um lugar de oração. Vamos ali comigo, né? Vamos orar ali. Em Lucas capítulo 22, versículo 39 a 40, está escrito assim: E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: Orai, para que não entreis em tentação. Jesus deixou eles lá e disse para eles orar, para não entrar em tentação. Jesus sai e vai orar um pouco mais distante, e aí Jesus ora, uma oração muito fervorosa ao Pai, e retorna. Quando Jesus retorna, no versículo 45 e 46, diz que, levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Eu pergunto a vocês também: por que vocês estão dormindo? O que é que Jesus disse? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Acordem, meus irmãos, porque esse é o nosso terceiro motivo do porquê devemos perseverar na oração, para que não entreis em tentação. Nós devemos perseverar na oração, meus irmãos, para que nós não venhamos a entrar nas tentações deste mundo. O Senhor Jesus, ele sabia o que estava para lhe acontecer, sabia que o inimigo estava para chegar, né, e pôr o seu plano em ação ali depois daquela oração que ele tinha feito, porque ele tinha orado a Deus. Mas Jesus, ele já tinha ganhado essa batalha antes do encontro com o inimigo. Muitos oram quando já é tarde demais. Jesus Cristo disse aos seus discípulos no jardim: Orem para vocês não caírem em tentação. Ele não disse para quando vocês caírem em tentação, orem. Nós temos que orar antes, meus irmãos. A tendência humana é orar depois de ter caído em tentação. Mas nós precisamos orar antes, ou quando as tentações vierem. Jesus, ele vigiou e orou durante a tentação. Logo ele estava pronto para ir ao Calvário. Jesus, ele sabia o que ia acontecer. Satanás estava querendo usar aquele momento que Judas chega com os soldados, logo depois que Jesus orou, para poder começar ali uma guerra, né, com os discípulos de Cristo. E poderia ser naquele momento que os discípulos estragariam a sua ida para a cruz. Tanto que Simão Pedro, ele puxou a espada e já corta ali a orelha, né, de um dos servos do sumo sacerdote, e a confusão começa. Jesus tinha orado, ele sabia que era aquela tentação que aqueles homens iam cair, de querer atrapalhar tudo, e Jesus faz o quê? Ele interrompe pedindo para que os seus discípulos se acalmassem, guardassem a espada, porque ele precisava ir para a cruz, porque era lá que ele iria vencer a morte. Todos iriam ver. E ele fez assim, meus irmãos. A oração é a melhor maneira de frustrar os planos do diabo. A oração é uma de nossas armas principais na luta contra as nossas tentações da carne, que guerreia contra o nosso espírito. Se nós não nos apropriarmos dessa arma tão importante que Deus nos deu, para que nós possamos utilizar sempre, a qualquer momento que nós precisarmos, nós estaremos na batalha totalmente desprevenidos.
e podemos sair derrotados. Porque, meus irmãos, nós estamos vivendo em uma guerra espiritual. Nós vivemos nessa guerra espiritual o tempo todo. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. E se você já é um crente no Senhor Jesus, você deve se comportar como um soldado do exército de Cristo. Você consegue imaginar o que acontece quando um soldado que está na entrada da fortaleza, ali guardando ali na guarita, por exemplo, aquele lugar para que o inimigo não entre, e só que lá também não tem porta, é um local frágil, e ele precisa estar ali vigiando. E você imagina o que é que acontece quando os inimigos estão lá do outro lado, escondidos, só esperando o soldado cochilar ou dormir? É nesse momento, meus irmãos, é nesse momento que o inimigo se aproveita e faz um destroço ali naquele lugar. E é no momento em que nós dormimos, cochilamos, esquecemos de orar, de falar com Deus, ou não tiramos tempo do nosso tempo para poder estar com Deus em oração, que o inimigo se aproveita. Porque nós não vigiamos como deveríamos, não nos fortalecemos em oração como deveríamos. A Bíblia nos diz em várias passagens para nós ficarmos firmes no Senhor. E o próprio Senhor Jesus nos alerta aqui para vigiar e orar para não entrarmos em tentação. Por quê? Por quê? Porque nós podemos ficar fracos, quase sumidos da existência espiritual. A nossa espiritualidade, ela se some. Não é isso que Deus quer, meus irmãos, não é isso. Ele quer o melhor para nós. Amém? Pedro, Tiago, João tiveram o privilégio de estarem ali com Jesus, mas infelizmente não aproveitaram tal privilégio. Eles dormiram. Sem dúvida, eles tinham seus motivos para dormir. Nossos lábios nunca nos deixarão ter boas desculpas para isso. Portanto, pensem nas oportunidades perdidas por não estarmos acordados, despertos para ver a ação de Deus em nossas vidas. Muitas coisas Deus faz e a gente não percebe. O que é que os discípulos deveriam ter visto ali, naquele momento? O sofrimento do Senhor enquanto Ele estava orando. E o que é que nós devemos ver hoje? O sofrimento e as necessidades do mundo e a compaixão de Deus pelos perdidos, que andam como ovelhas sem pastor. Por isso, meus irmãos, que o apóstolo Paulo, ele pede para os irmãos de Éfeso, para todos os crentes também, para que nós, como soldados de Cristo Jesus, estejamos preparados para a guerra o tempo todo. E ele diz que, além de se vestir da armadura de Deus, a armadura que Deus disponibilizou para nós, nós devemos nos armar o tempo todo da oração. Abram aí comigo em Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Paulo diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Regiões celestes. Eis aqui o nosso campo de batalha, meus irmãos, o nosso inimigo. Mas Paulo diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Ou seja, peguem aí, meus irmãos, ela está disponível para vocês. E ele vai dizer qual é. E para quê? Para que possais resistir no dia mau e depois terdes vencido tudo, permanecerem inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz.
embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E aí ele conclui: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. E para isto, vigiando com toda perseverança e súplica também por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo seja ousado para falar como me cumpre fazer. Então Paulo diz que, além dos irmãos orar o tempo todo por eles mesmos, ele diz no versículo 18, devem estar orando também por todos os crentes, por todos os santos, como ele diz aqui. E Paulo pede para os irmãos no versículo 19 que lembrem de orar também por ele. Ele estava preso, pedindo a Deus que seja dado no abrir da boca dele as palavras para com intrepidez e ousadia fazer conhecido o mistério do Evangelho. Evangelho esse pelo qual Paulo era embaixador e estava preso. Irmãos, a grande estratégia que Satanás usa contra a igreja é fazer com que a igreja não valorize a oração e não ore. O culto de oração de quase todas as igrejas, meus irmãos, não é só aqui, é quase todas as igrejas, é o culto menos valorizado, quando na verdade deveria ser o culto mais valorizado por todos nós. Sabe por quê, meus irmãos? Porque é quando a igreja está reunida em oração que coisas extraordinárias acontecem. Vocês viram isso no vídeo que acabei de mostrar antes da pregação. E é esse o nosso quarto e último motivo do porquê devemos perseverar na oração. O quarto e último motivo que eu trago hoje para vocês é porque, quando estamos reunidos em oração, coisas extraordinárias acontecem. No livro de Atos, capítulo 2, versículo 42 e 47, Lucas relata que os irmãos perseveravam diariamente na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Era diariamente, meus irmãos. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia o que iam sendo salvos. No capítulo 4 de Atos, versículo 31, a igreja também estava unida em oração, pedindo a Deus poder para pregar a palavra. E lá está escrito, sabe o quê? Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Quantas vezes você orou para Deus poder lhe dar essa intrepidez para que você possa anunciar a palavra dele? Quantas vezes você orou para os missionários poder também ter essa intrepidez? No capítulo 6 de Atos, versículos 6 e 7, diz que a igreja estava reunida e, ao escolherem os diáconos, depois de apresentarem eles perante os apóstolos, eles oraram e impuseram as mãos sobre eles. Com isso, meus irmãos, crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. A igreja do Senhor Jesus estava crescendo. É o que mostra em Atos. E a oração era constante. E Satanás, ele não gosta de ver o reino de Deus crescendo. Veja o que diz em Atos capítulo 12. Atos 12. Abram aí comigo. A gente está chegando ao fim, mas vamos ver aqui o poder da oração, como a gente viu no vídeo. Atos 12, versículo 1, diz assim: por aquele tempo mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Irmãos, o diabo, ele sabe que ele não pode
deter o crescimento da igreja. Ele não pode matar a igreja, mas ele pode maltratar. E sabe por onde ele começa? Pela liderança. Pela liderança. Em Atos capítulo 12, o alvo do diabo era os líderes da igreja. Vejam aí no texto, no versículo 2, que ele fez o rei Herodes aí, ele fez passar a fio de espada a Tiago, irmão de João. Ele mandou matar, porque Tiago, o irmão de João, era um dos líderes da igreja, um dos pilares da igreja, e Pedro era outro. O versículo 3 diz: vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu, prendendo também a Pedro. E eram os dias dos pães asmos, tendo o feito o prender, lançou-o no cárcere, entregando-o quando a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tencionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Herodes Agripa, ele não só mandou prender a Pedro, como ele colocou 16 soldados por dia ali, né, era 4 em cada turno, para poder vigiar Pedro. Nem o maior traficante do mundo, talvez, ele deve ter essa quantidade de soldado vigiando ele assim, bem pertinho. Mas veja aí o que diz o versículo 5. O que aconteceu enquanto Pedro estava preso. Trocadilho aí. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Havia oração incessante a Deus a favor dele, meus irmãos. E o que aconteceu quando a igreja, o que acontece quando a igreja está unida em oração? Enquanto a igreja está unida em oração, meus irmãos, coisas extraordinárias acontecem. E aí, no versículo 6, diz que quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta, guardavam do cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e a luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, e disse-lhe o anjo: cinge-te as calças e calça as sandálias, cinge-te e calça as sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. A igreja orou, meus irmãos. No versículo 9 diz que então, saindo, o seguia, não sabendo que era real o que fazia, por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhe abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. A igreja estava unida em oração. Irmãos, a igreja que mais cresce no mundo, vocês sabem que país está? Na China, onde ser cristão é ilegal, e também no Irã, onde o cristianismo é considerado uma influência ocidental condenável e uma constante ameaça à identidade islâmica da República. A igreja cresce mais rápida onde ela foi banida. Por quê? Porque eles ficaram no básico, na Bíblia, em Deus, na oração, em Jesus, no Evangelho. Ser forte, confiar nele, na oração, depois orar de novo. Eles viviam assim, meus irmãos. Quando oramos,
Quando a igreja ora, coisas extraordinárias acontecem. E aqui no texto de Atos 12, foi enquanto a igreja estava unida em oração, incessante a Deus a favor do seu líder, foi que Deus enviou um anjo para despertar a Pedro, e as correntes caíram de suas mãos. E as portas automaticamente se abriram. E ele se viu livre. Muitas vezes, nós só paramos para conversar com Deus, que é aquele que tudo sabe, tudo pode, tudo vê, quando nós nos encontramos numa situação de dificuldade. E acabamos orando só pensando em nós mesmos. Não tem nada de errado em orar pelo nosso trabalho, pelos nossos filhos, pela nossa vida financeira, por nossa saúde. Isso não é pecado, meus irmãos. É claro que podemos orar e devemos orar por essas coisas. Cada um de nós temos as nossas necessidades, mas muitas vezes não oramos. E quando oramos, oramos focados só em nós, no eu, no meu e na minha. E esquecemos de pedir também para que Deus possa estar realizando um grande milagre naqueles países onde nossos irmãos estão sofrendo por conta da sua fé em Jesus Cristo. Nós esquecemos de orar pedindo a Deus por libertação dos nossos irmãos que estão nesses locais. Nós esquecemos de orar pedindo a Deus pelos nossos pastores, pelos missionários, pelos diáconos, pelos governadores do nosso país, nossos governantes. A palavra de Deus nos diz para que nós devemos orar por eles. Esquecemos de orar pela salvação dos povos não alcançados, pela igreja perseguida, pela a sua participação na obra missionária. E esquecemos de orar também, pedindo a Deus pela volta de Cristo, né? É algo que nós devemos desejar constantemente. Precisamos orar por tudo isso, irmãos, e esperar em Deus que seja feita a vontade dEle, assim na terra como no céu. E eu quero terminar com um pequeno testemunho. Eu tenho vários testemunhos de resposta de oração que Deus já fez, mas eu quero contar um que poucos de vocês que estão aqui hoje sabem. Qual é essa resposta de oração? Mas também aqui deve ter muitos que já participaram dessa oração comigo. Não foi só eu que orei. Alguns anos atrás, nossa igreja tinha poucos irmãos, poucos membros. Para vocês terem uma ideia, de jovens mulheres, eram poucas na nossa igreja. E solteiras nem se fala. Era só 3. Uma delas já não está mais na nossa igreja, ela junto com a família saiu da igreja, mas as outras 2, graças a Deus, elas estão casadas e ainda estão aqui na nossa igreja. Vou até citar o nome delas, era a Mariana, que está casada com o Denilson, e a Maiara casou com o Alain. Só tinha essas mulheres, era pouca gente. E nós orávamos todos os domingos antes do culto. Eu saía reunindo alguns irmãos, irmão Cícero já teve em oração comigo, Israel, Valquimar. Muitos irmãos já oraram com a gente. A gente todo domingo orava pedindo a Deus para que Ele pudesse fazer a vontade dEle, receber o culto de ações de graças que nós prestávamos, para que Deus mandasse visitantes para a nossa igreja, que os visitantes também ouvissem a palavra, entendessem, e também para que o pastor pregasse com intrepidez, para que as crianças fossem abençoadas com a palavra de Deus no momento da salinha, para com os tios também ficasse com as crianças. E o que Deus fez, meus irmãos? Depois de anos de a gente orando, né? Hoje nós precisamos, graças a Deus, orar mais a Deus, mas agora, para que Ele nos dê condições de poder reformar esse templo, ou esse espaço que nós temos, para que caiba a quantidade de irmãos
que Deus tem mandado até esta igreja. A cada domingo, domingo após domingo, Deus tem acrescentado mais gente aqui. E nós precisamos orar por isso. Irmãos, quanto tempo será que você tem gastado por dia em oração? Conversando com Deus. Você já pensou nisso? Você já parou para pensar? Será que você tem gastado mais tempo nas redes sociais do que na oração? Vou um pouco mais além. Será que você, somando o seu tempo de leitura da palavra, mais oração, tem sido maior do que o tempo que você tem dedicado às redes sociais? Será que vai ser preciso Deus permitir você passar por uma dificuldade grande para que você bata o seu recorde de tempo de conversa com Deus? Quantas vezes você orou de verdade quando você diz para uma pessoa que vai orar por ela? Lá no WhatsApp, quando você diz, vou orar por você. Quantas vezes você tem orado? Porque você parou de orar por aquela pessoa que você estava pedindo tanto a Deus para que ela viesse a receber o Espírito Santo e se converter ao Senhor Jesus? Por que você parou de pedir a Deus para despertar essa pessoa? Vejam só o que foi que o poder da oração fez. A igreja estava orando. Deus mandou o anjo lá, a Pedro, que estava dormindo. E ele diz, desperta, acorda, levanta, que eu vou te livrar disso que está te prendendo. Quantas pessoas tem na sua casa, na sua família, que ainda estão presas às trevas, e você tem parado de orar por ele? Não pare, meus irmãos, não pare. Não pare, porque a oração tem poder. Irmãos, não há pandemia que Deus não possa curar. Não há problemas em nossas vidas que Deus não possa resolver. Não há correntes que Deus não possa quebrar. Não há portas fechadas que Deus não possa abrir. Não há nada que seja impossível para Deus. O que falta é você despertar dessa tristeza que te abate e conversar mais com Deus em oração. Encontre tempo dentro do seu tempo, de suas atividades, para que você possa conversar com Deus. Se você dirige, converse com Deus enquanto dirige. Se você tem tempo para ir para a academia, cuidar do seu corpo, converse com Deus enquanto você está lá na esteira, caminhando ou correndo. Se você faz caminhada diariamente, faça caminhadas de oração, ore a Deus, pedindo por aquelas pessoas que estão andando ali junto com você, ao seu redor, pedindo por você, por sua igreja, pelas pessoas que você parou de orar. Antes das refeições, meus irmãos, ore com sua família, ore sozinho, mas ore, fale com Deus. Antes de deitar ou levantar, coloque todas as suas preocupações familiares, causas que para você parecem impossíveis. Fale com Deus. Peça em nome de Jesus com fé, pois Ele falou, e tudo o que pedires em oração, se creres, vocês receberão. Amém?